E muito bem, vamos lá então iniciar mais uma aula. E nesta aula eu quero conversar com você sobre algo que muitos alunos pediram, que é sobre como você faz para lidar com a ansiedade, qual técnica você pode utilizar para você gerenciar a ansiedade. E eu vou te entregar então nessa aula uma técnica muito simples, porém extremamente poderosa, uma técnica que eu utilizo comigo e já utilizei com diversos clientes também. E você pode também utilizar com você ou também utilizar com outras pessoas, se você for practitioner ou master practitioner em PNL. E essa técnica, por mais que ela seja simples, ela vai ajudar profundamente você a enxergar a ansiedade de uma forma diferente e lidar com ela, diminuindo então o impacto emocional. Porque muitas pessoas não conseguem gerenciar a ansiedade. E isso é extremamente prejudicial. Pois quando você não gerencia a ansiedade, você pode ter diversos tipos de sintomas negativos. Você pode ter falta de ar, você pode ter ataque cardíaco, entre diversos outros malefícios. Além disso, a ansiedade pode prejudicar a sua vida de diversas formas. Eu conheço pessoas que ficaram extremamente ansiosas e abandonaram a faculdade, pessoas que ficaram com muita ansiedade e deixaram de lado o seu negócio, deixaram de lado o projeto que estavam iniciando. Então, a ansiedade ela pode trazer prejuízos tanto a nível físico quanto a nível também no modo dos seus planejamentos, o nível da sua vida, do que você deseja conquistar e realizar. Por isso é extremamente importante você ter uma técnica simples para poder lidar com esse problema que muitas vezes pode ficar enorme. E é justamente isso que eu vou ensinar para você aqui nessa nossa aula. Mas antes da gente começar, vai lá, aproveita, desce ali embaixo, clica no botãozinho vermelho, inscreva-se no canal, do lado tem um sininho, clica no sininho também para você receber todos os vídeos que a gente posta aqui em primeira mão para você continuar se aprofundando nesse estudo. Vai lá e se inscreva. E muito bem, o que é a ansiedade então? A ansiedade, de um modo resumido, de um modo simples, é quando você começa a se concentrar em um evento do futuro. Então você pensa em algo que vai acontecer no futuro e diante disso você mentalmente começa a criar várias histórias, vários diálogos mentais, você começa a ter imagens do que pode acontecer e muitas vezes, quando a gente começa a pensar no futuro, a ansiedade pode vir com pensamentos negativos. Não, mas se eu fizer isso daqui der errado, e se eu não conseguir fazer certo, e se eu não for aprovado por tal pessoa diante desse exame, e se tudo que eu fizer não for o suficiente, começam a vir diversos tipos de pensamentos negativos que a gente começa a criar observando esse fato no futuro que ainda não aconteceu. E tudo isso daí começa a gerar uma resposta emocional que é a ansiedade. Entretanto, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que é um evento do futuro, ou seja, nós não sabemos se vai acontecer dessa forma. Entretanto, quando a gente começa a entrar nessa questão da ansiedade, é como se a gente observasse um pequeno gatinho, um animal gatinho, e quando a gente começa a observar esse gatinho, a ansiedade ela muda a nossa percepção das coisas. A gente vê o gato ali e começa a pensar que ele é um leão. E a gente começa a ficar com medo desse leão, começa a se preocupar em como fugir desse leão, o que a gente tem que fazer para se defender desse leão, gerando toda essa ansiedade, gerando todo esse estresse. Entretanto, a nossa preocupação não é a gente fugir do leão, que é o que normalmente as pessoas fazem, ficam tentando fugir do leão, fugir do medo, fugir dos desafios, fugir daqueles problemas. O que nós devemos fazer para lidar com a ansiedade de fato é aprender a parar de olhar o leão e enxergar o gatinho que está ali. Quando a gente consegue ter essa percepção diferente, de entender a situação de uma forma mais simples, de uma forma mais natural, a gente consegue então lidar com a ansiedade e gerenciar a ansiedade, ao invés de deixar que a ansiedade destrua os nossos sonhos, destrua os nossos objetivos. E quando a gente fala então de PNL, quando a gente fala de gerenciar a ansiedade, nós temos que entender isso. Primeiro ponto, a ansiedade é algo que está no futuro. Não dá para você sentir ansiedade pensando em algo do passado que já aconteceu. A ansiedade está muito relacionada com essa expectativa. E diante disso, já vem a primeira técnica simples que você pode fazer para começar a gerenciar a ansiedade. Qual que é essa técnica, Silas? Essa técnica é muito simples, basta você fechar os seus olhos, pode fazer isso daqui agora. Fecha os seus olhos, respira profundamente, sentindo bem calmo, bem relaxado. E quando você estiver com os olhos fechados, eu quero que você imagine o futuro, depois que tudo isso passou, depois que tudo isso aconteceu. Imagine aquela situação que está te gerando ansiedade e vá um pouquinho mais adiante ainda, no momento onde as coisas ficaram tudo bem,
onde as coisas ficaram calmas, onde as coisas se normalizaram, onde você percebe que deu tudo certo. E perceba como que é essa sensação no seu corpo, como que fica a sua fisiologia, se você fica mais relaxado, se você fica mais calmo. Perceba também todas as sensações, as emoções que podem vir. E nesse momento você pode fazer uma coisa que se torna uma espécie de âncora, que é justamente dizer ufa, ufa, um som de alívio que você pode trazer para você. Experimente fazer isso. Quando você faz isso dessa forma, você está dizendo para o seu cérebro que vai ficar tudo bem. E aí você cria essa âncora no momento onde você está ali relaxado, percebendo que ficou tudo bem, e traz esse ufa. E você pode ir fazendo isso várias vezes para criar essa âncora do ufa, do alívio. Ufa, deu tudo certo, ufa, deu tudo bem. E aí você consegue o quê? Ter uma âncora que você utiliza diariamente ou sempre que for necessário para lidar com a ansiedade de uma forma muito mais simples e de uma forma muito mais natural. Entretanto, essa técnica às vezes pode não dar certo. Eu não sei se você fez e deu certo, mas às vezes pode acontecer uma coisa. Você vai lá e você pensa no futuro, quando deu tudo certo, e pode vir alguma voz ou pode vir alguma imagem de possíveis problemas que podem acontecer, de coisas que dão errado, ou seja, aquela vozinha chata, ela fica ali ainda insistindo, não, vai dar errado, não, as pessoas vão te julgar, não, você não vai conseguir, você não vai dar conta. E ela pode ficar ali te atormentando, transformando ainda aquele gatinho naquele leão. E tá tudo bem se acontece isso. Entretanto, se aconteceu isso daí com você, eu tenho uma outra técnica que vai ajudar você a lidar com isso. Então, vamos lá? Você pode fazer agora ou pode fazer depois também, conforme for melhor para você. Mas se você quiser fazer agora, eu te convido a fechar os olhos, se você perceber que está tudo bem para você fazer isso. Te convido a relaxar, a respirar profundamente. Sinta esse relaxamento. Quando você estiver relaxado, eu quero que você imagine que tem um quadro em branco na sua frente, aproximadamente a 1 metro de distância de você. E nesse quadro em branco, você começa a colocar nele tudo aquilo que representa essa voz, esse leão. Então coloca ali o que você vê, imagens, você pode colocar sons, sensações, coloque tudo ali dentro daquele quadro. Faça isso mentalmente e imagine que aquele quadro ali, de uma forma ou de outra, ele representa tudo isso, todo esse lado negativo, toda a sua ansiedade, todas as coisas que podem dar errado, que podem acontecer de ruins com você, e coloque ali nesse quadro. Deixe tudo ali no quadro e quando você finalizar, terminar de colocar tudo que é importante dentro desse quadro, eu quero que você arraste esse quadro para o lado, arraste ele para algum lado, tire do seu campo central. E agora na sua frente eu quero que você coloque outro quadro. Só que nesse quadro você vai colocar tudo que você lembrar de algum momento, onde você ficou preocupado, pensando que as coisas poderiam dar errado, que as coisas não iam acontecer como você gostaria. Você ficou ali com bastante ansiedade, mas passou. Ou seja, algum momento, algum episódio do passado que você vivenciou e que depois que passou, ficou realmente tudo bem. Então eu quero que você traga isso, todas as lembranças de alguma situação onde começou a ficar ruim e de repente você passou por aquilo e percebeu que ficou tudo bem, que ficou tudo calmo, que ficou tudo muito tranquilo. E eu quero que você crie então esse segundo quadro. E quando você finalizar esse segundo quadro mental, colocando as lembranças, as imagens, sons, sensações no segundo quadro mental, o que eu quero é que você pegue agora os 2 quadros, coloque um na frente do outro. Faça isso mentalmente, coloque um quadro na frente do outro. E quando você coloca o quadro um na frente do outro, você vai percebendo que eles vão se misturando. De alguma forma ou de outra, você começa a perceber que muito daquilo que você tinha medo, que te preocupava, na verdade é coisas que só existem na sua cabeça e não é realmente assim. E tudo aquilo pode ser apenas algo que você criou e que realmente depois tudo fica bem. Misture os 2 quadros, deixe os 2 quadros se tornar um só. Enquanto os 2 quadros vão se mesclando, perceba como é a sensação que fica dentro de você, como que você está observando esse momento de ansiedade agora, todos os pensamentos que tinha. Deixe essa mudança acontecer enquanto você mistura os 2 quadros. E quando os 2 quadros estiverem unidos e se transformarem em um só, agora eu quero que você diminua eles de tamanho. Faça eles encolher. Os quadros estão ali, vão encolhendo, 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 até virar um grão de areia.
E quando vira um grão de areia, você joga eles numa praia. Joga o grão de areia na praia e você pode ver ali todos os outros grãos de areia, milhões e milhões, talvez bilhões de grãos de areia. Em algum lugar caiu aquele grão de areia que representa isso, todo aquele medo, toda aquela insegurança, todos aqueles pensamentos negativos, que no fundo você sabe que são só coisas que você está criando na sua mente, muito disso realmente não vai acontecer, mas está ali, insignificante, como um grão de areia. Talvez você saiba mais ou menos onde você jogou, você deve estar pensando, não, ele pode estar aqui, eu posso encontrar ele novamente, mas ele já está ali misturado com muitos outros, e vem a onda do mar, mistura mais ainda, talvez levou para o fundo do oceano. Você pode até tentar pegar algum grão desses daí para tentar descobrir se é ou não é, mas você vai perceber que não é, talvez alguma outra lembrança positiva da sua vida, algum outro momento, e você percebe que não compensa ficar procurando nos grãos e deixa para lá. E agora você pode então talvez olhar para cima, e quando você olha para cima, você imagina uma tela muito grande, onde você visualiza tudo dando certo. E você vê que você passou por aquilo, que tudo deu certo, que você encontrou os recursos necessários, as habilidades necessárias, você realmente se conectou com tudo que é preciso para você dar o seu máximo e ter os resultados que você busca em relação a isso. Então imagine agora tudo dando certo. E depois que você imaginar, simplesmente entre dentro dessa imagem, experimente isso, vivencie isso. Quando você perceber que está tudo bem realmente, você pode dizer novamente, ufa, já passei, está tudo bem, está tudo calmo. E quando você realmente perceber que tudo isso daí se conectou com você, você percebeu essa mudança nos seus sentimentos, pode abrir os olhos, respirando profundamente, se sentindo bem e ir voltando. Então essas daqui, elas são as duas técnicas para você utilizar. A primeira é mais simples, se você já tiver ancorado esse UFA muito bem, você já utilizou ele bastantes vezes, às vezes vai ser bem mais fácil para você. Você simplesmente diz UFA e você já consegue fazer toda essa mudança emocional automaticamente, gerenciando a ansiedade. Entretanto, se está realmente ali muitas vozes, você pode fazer isso, você mistura as duas imagens, que quando você mistura, você começa a perceber que realmente você vai ter provas para dizer para você mesmo que muito daquilo que você está criando mentalmente, essa coisa que você criou mentalmente. Pois no passado você já fez isso, depois que passou o tempo você descobriu que as coisas sempre ficam bem. Porque uma coisa é muito fato, dentro da PNL a gente entende que todo problema humano tem solução humana. Independente de qual desafio que você está vivenciando hoje, você consegue sim lidar com ele, você consegue se desenvolver com ele. E quando você foca muito em ampliar o problema, transformando um gatinho em um leão, você vai ficando simplesmente assustado. E quando você fica assustado, com medo, ansioso, você elimina os recursos que você precisa. Porque talvez você precise de alegria, talvez você precise de ânimo, talvez você precise de entusiasmo, e não dá para você sentir isso enquanto você está ansioso. Então, o primeiro passo é volte a olhar o gatinho, volte a olhar a situação como ela realmente é. Tenha consciência de que muito disso daí você criou mentalmente, e quando você mistura esses dois quadros e descarta eles, como descartar um grão de areia na praia, você começa a perceber que talvez isso é realmente insignificante, não compensa ficar tanto tempo focado nisso. E aí você pode se preocupar com o que você realmente deve se preocupar, que é em criar uma imagem mental positiva. Porque preste bastante atenção nisso. Aquilo que a nossa mente projeta, aquilo que a nossa mente imagina, aquilo que a nossa mente cria, tudo que a nossa mente cria mentalmente, o nosso corpo, todo o nosso sistema vai se organizando de um jeito ou de outro para ir em busca disso. Nem sempre é como a gente imagina, a gente começa a caminhar nessa direção. Então, se você fica muito tempo imaginando coisas ruins, focado no problema, a tendência é aumentar a sua ansiedade e você se inibir, não fazer o que tem que ser feito. E aí você vai ter resultados negativos. Agora, quando você começa a pensar na possibilidade de dar certo, você começa a se perguntar o que eu realmente posso fazer para dar certo? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso aprender? O que eu preciso criar? O que eu preciso utilizar? E quando você começa a fazer essas perguntas do que é preciso, o que é necessário
você consegue então começar a criar formas, criar uma ponte do momento onde você está até o estado desejado. E por isso que é muito importante, quando nós estamos falando de ansiedade, imaginar um cenário positivo. Criando esse cenário positivo, a gente consegue encontrar os recursos necessários para seguir essa jornada. E essa daqui é a nossa aula de hoje. A minha mensagem central nisso tudo é: aprenda a gerenciar as suas emoções, ou elas te controlarão e você ficará como um navio no meio de uma tempestade, sem controle e sem deriva. Mas quando você gerencia suas emoções, você aprende a assumir o controle novamente e conduzir a sua vida de uma forma muito melhor. Um grande abraço e até mais.